Mica, queria que você falasse um pouquinho também sobre o caso do ministro André Mendonça, que jogou essas contestações à PEC dos benefícios para o plenário, né? Não vai tomar decisão sozinho. É o correto a ser feito, e você acredita que esse assunto pode ser de alguma maneira tocado pelo Supremo antes da eleição ou vai ficar para algum outro momento, hein, Molica? Agora sim. Começa de novo, Retoma, Molica, porque cortou um pouquinho o seu áudio aí no início da sua resposta. Vamos lá. É uma situação meio delicada. Antes da votação dessa proposta de emenda constitucional, eu cheguei a conversar com o ministro do Supremo, porque essa PEC, essa proposta, falava em criação de estado de emergência, e o estado de emergência não é previsto na Constituição, não era previsto na Constituição. Então, estava prevendo algo que não existia. Então, como é que você cria algo que não existe? Como é que você delimita o estado de emergência? A Constituição fala em estado de defesa, fala em estado de sítio, estado de calamidade pública, mas não fala em estado de emergência. E aí? E aí, o que esse ministro me disse era que, a partir do momento que a PEC fosse aprovada, efetivamente ou foi, o estado de emergência entraria na Constituição. Hoje está na Constituição brasileira o estado de emergência para esse caso. Então, ainda que de uma maneira muito esquisita, porque tudo, né? Eu não sou advogado, mas enfim, a gente acaba trabalhando muito com isso ao longo da vida. Tudo que você cria, você tem que justificar e tem que definir os limites. Então, o estado de sítio tem os seus limites, o estado de defesa tem seus limites, as prerrogativas, o que pode ser feito. Estado de emergência não, está simplesmente dizendo que se reconhece um estado de emergência e se concede, né, aqueles benefícios são concedidos. Então, ele me disse que é muito difícil, seria muito difícil o Supremo não aprovar, quer dizer, ou eventualmente o Supremo revogar essa decisão do Congresso Nacional, ainda mais uma decisão aprovada por uma grande maioria de deputados e senadores. Seria muito complicado fazer isso. É algo esquisito, né? Essa emenda constitucional ela é estranha, a maneira como ela foi feita, se basear em algo que não existia e cria o tal estado de emergência para justificar as benesses, mas assim, está criado. Hoje a Constituição brasileira existe lá, a expressão estado de emergência para isso. É uma coisa que eu até alertei naquele período. Como o estado de emergência não está definido, a gente vai entrar num período eleitoral, estamos num período eleitoral, às vésperas do início da campanha eleitoral, com o Brasil em estado de emergência. Pode-se alegar, não, mas estado de emergência é só para ajudar aquele pessoal. Ok, mas existe o estado de emergência. O que essa ação questiona é a possibilidade de que isso foi, na verdade, algo eleitoreiro, por causa de eleição, mas, enfim, aí entrar nessa subjetividade é algo muito difícil. De qualquer forma, foi bem, mas o ministro André Mendonça mandar isso para o plenário. E por falar em André Mendonça, está sendo divulgado agora de manhã, está sendo publicado, que ele suspendeu a tramitação de 20 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes em investigações que envolvem o presidente da República. Eu entrei em contato com a assessoria do Supremo Tribunal Federal para saber se essa decisão do ministro André Mendonça de pedir vista, ou seja, pedir mais tempo para analisar, se isso atrapalharia as investigações, impediria o prosseguimento das investigações até o julgamento dos recursos. A informação do Supremo é que não. As decisões do Alexandre de Moraes estão valendo, decisões que estavam sendo questionadas, que estão sendo questionadas por esses recursos, as decisões estão valendo. Então, as investigações caminham normalmente. Essa decisão do André Mendonça de pedir vista de todos esses recursos não interrompe as investigações sobre esses 4 casos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro, que trazem ali suspeitas sobre o comportamento dele. A história continua, as investigações continuam, independentemente dessa decisão do André Mendonça. É com vocês.